Quando se fala em Segunda Guerra Mundial, a gente logo pensa em Alemanha, Estados Unidos, Europa. Não vem muito claramente em nossa mente, nem mesmo nas aulas de história, sobre a participação do Brasil, que existiu, porém foi coadjuvante. O Brasil mantinha uma neutralidade formal. Mas e se eu disser a vocês que houve um evento onde não só mas 6 navios brasileiros foram torpedeados por um submarino alemão, aqui na costa do Sergipe? Sim, tivemos um ataque surpresa na nossa costa e que alguns chamam de Pearl Harbor brasileiro. Um ataque agressivo e infame com um número elevado de vítimas que perderam as suas vidas ou ficaram feridos. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Um dos eventos que tiraram o Brasil da neutralidade na Segunda Guerra Mundial e levou o nosso país a tomar um lado e no dia 31 de agosto de 1942 formalmente declarou guerra ao eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão. O navio a vapor Baipendi, de carga e de passageiros, deixou o porto de Salvador, Bahia, às 7 horas da manhã do dia 15 de agosto de 1942, rumando para o norte. Do Rio de Janeiro até ali, o mar esteve calmo e agora já se apresentava picado, espumoso e com fortes marolas. E o velho Baipendi arrastava-se vagaroso, jogando desagradavelmente. No navio iam 350 pessoas, incluindo a tripulação e uma unidade do exército, cujos componentes oficiais e soldados iam acompanhados de suas famílias, alguns com muitas crianças. Como esse dia, 15 de agosto, era o aniversário do comissário de bordo, um excelente homem, o jantar foi festivo, a orquestra tocou animadamente e a alegria reinou a bordo até bem tarde. Enquanto no salão algumas pessoas dançavam, lá fora na popa, os soldados, quase todos cariocas, sentados nos canhões e caixotes, tocavam pandeiros e batiam latas bem no jeitinho alegre e brasileiro de ser, improvisando os seus sambas à moda do Rio de Janeiro. De madrugada, quando navegavam a uns 50 quilômetros da costa, o navio foi sacudido por uma violenta explosão. As vidraças se quebraram, ouvia-se madeira ranger, estalar e rachar. Estilhaços de madeira e vidro voaram para todos os lados. Algumas primeiras vítimas caíram na água e diversas pessoas apareciam com o rosto sangrando, com ferimentos provocados pelo vidro quebrado. As máquinas pararam, o vapor alterou o rumo abruptamente e foram jogados com força para frente pela inércia. No primeiro instante, as pessoas ficaram estáticas de espanto, a respiração suspensa, as fisionomias pálidas e angustiadas. Não havia grito, nenhum pânico, percebia-se em cada um esforço para entender o que havia acontecido e buscar uma solução, pressentindo a gravidade da situação. O capitão Lauro Reis estava no vestíbulo onde começavam as escadas para o convés superior e para os camarotes de baixo. Tomado de surpresa, teve uma intuição imediata do que havia acontecido. Fomos torpedeados. Logo a seguir, ouviu o apito do navio pedindo socorro. O Baipendi começava a adernar e o capitão correu ao seu camarote, que era ali perto. Empurrou a porta, que felizmente não ficou emperrada, apanhou um colete salva-vidas e saiu. Haviam muitas pessoas no vestíbulo, umas, principalmente mulheres e crianças, paradas, como se esperassem que alguém tomasse alguma atitude, outras caminhando freneticamente, na direção em que julgavam poder encontrar salvamento. O navio ia adernando mais e mais, até que chegou um ponto que as pessoas tinham que andar agarradas às paredes. Algumas pessoas decidiram descer com dificuldade as escadas dos camarotes inferiores, em busca de salva-vidas, ou para se reunir aos seus familiares.
e infelizmente seria para não voltar mais. Iriam ficar na companhia dos que nem sequer conseguiram sair lá de baixo. O capitão observava tudo de relance enquanto ainda estava atando o cinto do colete e ia subindo a escada para o convés em busca do bote salva-vidas, segurando o corrimão. Outras pessoas que iam descendo esbarravam nele aturdidas. Ele estava quase chegando no alto quando um segundo torpedo explodiu, abalando estrondosamente o navio de popa a proa. O corrimão que ele segurava se espatifou em estilhaços. O capitão rolou escada abaixo de costas aos trambolhões, indo parar na porta do refeitório, de onde havia saído com tanta dificuldade. O intervalo entre o primeiro e o segundo torpedo foi bem curto. As luzes se apagaram, as pessoas esbarravam umas nas outras, desorientadas no meio da profunda escuridão. O navio já estava muito adernado, impedindo que se andasse de pé. O segundo torpedo foi o tiro de misericórdia. O Baipendi agonizava. O capitão percebeu que o afundamento ia ser rápido e estava se esforçando para alcançar uma saída. Um cheiro sufocante e enjoativo causado pelo explosivo estava invadindo tudo. Tateando no escuro, com grande esforço, conseguiu se agarrar novamente à escada e, de rastros, apoiando-se nas saliências, foi subindo devagar. No meio da escuridão, distinguia uma pequena claridade vinda de fora, o contorno de uma porta no topo da escada. Era preciso atingi-la a todo custo. Mais um esforço e ele conseguiu chegar. O navio, nesse momento, estava quase de lado. O que era parede passou a ser chão. O capitão atravessou aquela porta com os movimentos de quem, pela abertura do teto, passa para o forro de uma casa. Alcançou o bote salva-vidas em frente à porta. O bote estava preso aos turcos, que são aquelas colunas em forma de L na popa do navio. Alguns marinheiros tentavam soltá-lo. Sem trocar nenhuma palavra, o capitão se colocou a ajudá-los, procurando desvencilhar o bote desesperadamente, mas era inútil. O Baipendi continuava a afundar vertiginosamente. As ondas revoltas já estavam quase os atingindo e o capitão já conseguia ouvir bem perto os gritos dos que já lutavam contra as ondas. Compreendeu então que deveria se atirar imediatamente ao mar para não ser arrastado pelo turbilhão que a massa do navio provocaria quando submergisse. Mas era tarde demais. A posição em que o Baipendi estava, se ele desse um salto, cairia conforme o lado sobre o casco ou sobre o convés. Ainda se podia ouvir o apito tenebroso do vapor, um apito surdo e contínuo, agonizando moribundo. De repente, as águas envolveram violentamente o capitão, o jogando de encontro a uma parede, e depois ele sentiu que ia afundando, arrastado pelo navio. Seus pensamentos se firmaram na conformidade da morte. Ele pensava que desse mergulho certamente não iria voltar. Mas ele não perdeu o raciocínio, nem se deixou dominar pelo desespero. Pelo contrário, se conservou calmo, resignado, enfrentando o desfecho da vida. Continuou a mergulhar. Quantos metros? Quem há de saber? Sentia nos ouvidos um ruído forte e característico de bolhas de ar, numa escala cromática extravagante que vai num crescendo do grave para o agudo à proporção que afundava mais nas águas. A falta de ar o torturava e ele começou a engolir água. De súbito, porém, parou de mergulhar, percebeu que ia voltando, mas foi então violentamente imprensado entre dois volumosos fardos. A impressão é que seria esmagado. Inexplicavelmente, não sentia nenhuma dor. Felizmente ficou livre de novo e continuou a voltar aos trancos à superfície, recebendo pancadas pelo corpo, agora bem rápido, cada vez mais rápido, até que de repente, num salto, saiu fora da água com um empuxo. O navio estava completamente submerso. O capitão imaginava que não deveria ter levado nem 5 minutos afundando. Seria impossível qualquer manobra de salvamento.
ou a descida de qualquer um dos botes salva-vidas. O mar estava violentíssimo, grosso, estava coberto de destroços e não se sabia como ainda caíam paus de todos os lados como uma chuva de estilhaços. Podia-se ouvir gritos terríveis, angustiosos, de socorro. Viam-se homens, mulheres e crianças se afogando por todos os lados. O capitão nadou um pouco e se agarrou a uns paus que flutuavam, mas as ondas fortes vinham e os arrancavam das suas mãos. Ele foi se agarrando a outros destroços que também eram arrancados e assim se manteve por um tempo indo de uma tábua para outra. O capitão reparou que na água 2 luzes avermelhadas que vinham das boias de iluminação. Essas boias se acendem automaticamente em contato com a água. Elas iluminavam aquela cena macabra. O mar limitava a visão do capitão, mas entre uma elevação ou outra das ondas, ele ia conseguindo perceber as coisas ao seu redor. Em dado momento, ele viu um feixe de luz vindo de um projetor. Lançava luz sobre aquele local sinistro. Ele firmou o olhar e conseguiu perceber a silhueta do submarino assassino bem próximo aos destroços. Eles contemplavam os resultados da sua bárbara missão. Em seguida, o capitão os perdeu de vista. Ele então encontrou uma tábua branca com aberturas que pareciam janelas, conseguiu com facilidade se deitar nela de bruços e sentiu melhor acomodado. Pelo menos podia descansar um pouco, mas se agarrando com todas as forças que restavam para que as ondas não o arrancassem dali. Um grito irrompeu perto dele, alguém quase a perder o fôlego dizia: "Não posso mais, vou desistir." O capitão então, com uma disposição que surgiu muito forte, disse: "Ânimo, companheiro." O chamou para junto dele, que foi se aproximando com muito esforço, agarrou a tábua do capitão, ofegante, exausto. Trocaram algumas palavras, era um dos tripulantes do Baipendi. As ondas violentas e o vento forte começavam agora a espalhar os náufragos e os destroços. Os gritos dispersos de socorro chegam cada vez mais de longe. Foram sendo levados para longe do local, arrastados naquela tábua, rumo ao desconhecido. Unindo seus esforços, examinaram o mar em todas as direções. Nada. Provavelmente nenhum dos botes salva-vidas chegou a ser lançado ao mar. Sem dúvidas, eles estavam salvos apenas provisoriamente. Foram vagando ao sabor das ondas por um tempo que nem sabiam dizer quanto. Talvez 1 hora, talvez meia hora. Os gritos de socorro haviam diminuído, a maioria já havia sucumbido, desesperada. Repentinamente viram a silhueta do que não era um destroço, passando à frente das boias de iluminação já bem longe. Parecia um bote salva-vidas. Dentro, um vulto em pé, não restava dúvida, era sim um dos botes. Mas estava muito longe. Para que eles conseguissem alcançar o bote, teriam que nadar contra o vento e as ondas. E cansados como estavam, isso não parecia uma coisa possível de se fazer. Começaram então a gritar com todas as forças dos seus pulmões. O capitão gritou, começou a gritar o seu próprio nome por diversas vezes e o esforço salvador valeu a pena. Ouviram pouco depois uma resposta que pareceu um "esperem". Tinham ouvido seus gritos e remavam em sua direção. Foi o primeiro respiro, a primeira sensação de poder sair com vida daquela pavorosa catástrofe. O bote salva-vidas se aproximou, abandonaram a tábua e deram umas braçadas até a boia presa na ponta de uma corda e foram içados para bordo, onde encontraram 2 tenentes, 2 sargentos e 3 soldados da unidade do capitão Lauro. Se abraçaram comovidos, mas trocaram poucas palavras. O misto era de alegria por se salvar e pensar na sorte dos outros companheiros. Não se conformavam com a ideia de que fossem os únicos sobreviventes. Eles pensavam que talvez aquele fosse o único bote que escapou ao desastre arrancado dos turcos pela violência da explosão. Porém, foram encontrados e resgatados mais alguns náufragos. Eram agora ao todo 28 pessoas.
Entre eles havia uma moça que, quando mal havia explodido o primeiro torpedo, tinha se lançado no mar. Ela ficou nadando agarrada a um pequeno destroço durante mais de 1 hora. Mas enfim, em que direção estaria a costa? Eles não eram capazes de se orientar com segurança, mal viam as estrelas e a escuridão impedia de enxergar a bússola, que ia correndo de mão em mão inutilmente. Entre os náufragos estava, felizmente, o comandante do Baipendi, recobrando as forças. Ele resolvia com simplicidade e maestria os problemas de navegação, mandando remar na direção do vento, pois ele estava soprando para a terra. Somente agora, no bote, o capitão Lauro notou que estava ferido. Sangue jorrava abundante do seu rosto e, levando a mão à face direita, percebeu que havia sofrido uma fratura, mas não sentia nenhuma dor. A pequena embarcação parecia uma casca de nós naquele mar agitado. De vez em quando uma onda o invadia e havia um grande rombo na proa, o que aumentava muito a inquietação dos sobreviventes. Precisavam ir retirando a água com baldes continuamente, conforme a água ia entrando. O vento era cortante, um frio tremendo, sede desoladora e o enjoo se apoderava de todos eles. Pouco depois avistaram, não muito longe, um navio iluminado. Hesitaram um momento. Valeria a pena remar na sua direção? Seriam capazes de alcançá-lo? Acabaram por desistir da ideia, o que foi a melhor opção, pois cerca de 1 hora depois ouviram o eco de uma tremenda explosão que pareceu a eles um trovão ao longe. Esse navio que havia passado por eles era o Araraquara. Souberam depois que foram também torpedeados. 131 pessoas das 142 que estavam a bordo também perderam as suas vidas. Além disso, num intervalo de 3 dias, esse mesmo submarino alemão, o U-507, havia afundado 6 embarcações brasileiras. Além do Baipendi e do Araraquara, também afundou o Aníbal Benévolo, o Itagiba, o Arará e o Jacira, ocasionando a morte de mais de 600 pessoas. E esse foi o fato que determinou a entrada oficial do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Voltando aos náufragos do Baipendi, navegaram assim, levados pelo vento e pelos remos durante toda a noite, que pareceu interminável. Os rapazes incansáveis se revezavam nos remos e os outros nos baldes de água. Ao clarear do dia, ainda na penumbra, os seus olhos brilharam. A uns 2 quilômetros deles, perceberam a faixa branca de areia de uma praia. Mais umas remadas, uma manobra difícil para vencer a arrebentação, e eis que atingiram a terra firme. Seus corações pulavam de alegria. A praia, desabitada, formada por vastas dunas de areia, onde os pés se enterravam, o que forçava muito mais e os cansava muito também ao andar, caminharam por um tempo, seguindo uma trilha, até que avistaram uma cabana, onde encontraram apenas água. Felizmente, encontraram uma trilha aberta no meio do matagal, que indicava que havia por ali alguma povoação. Andaram até mais ou menos meio-dia. A caminhada era mais um arrastar de pessoas bastante feridas e esgotadas. Mais uma vez, a sorte lhes sorriu e eles encontraram cocos da Bahia, cuja água saborosa beberam de maneira inquieta. Ao chegarem ao povoado, todas as janelas e portas se bateram violentamente. O que teria acontecido? Eles se perguntavam surpresos. Eles estavam tão em choque que custou a eles entender que estavam praticamente sem roupas, o que afetou o pudor dos moradores. Resolveram então enviar um deles, que estava mais apresentável, para resolver a situação. Ele explicou então o que havia acontecido e aí sim receberam algumas roupas usadas, o que permitiu improvisar umas vestimentas. Depois de alimentados, seguiram de canoa para o município de Estância, no Sergipe, onde finalmente terminou o pesadelo dos sobreviventes. Quando chegaram ali, souberam mais tarde que haviam chegado à praia, numa pequena balsa de madeira, mais 8 náufragos do Baipendi. 36 foi o total de sobreviventes. Foi o que restou dos 350 passageiros a bordo do navio.
O resto todo dos camaradas do Capitão Lauro tinham sido tragados pelo mar. E quando um médico, náufrago também, relatou a eles o episódio da morte do mais jovem dos seus companheiros de armas, o que sobrou da unidade militar e os outros sobreviventes não puderam deixar de se emocionar. Ele disse que o tenente Assunção havia se atirado ao mar sem salva-vidas, certo que o fim o aguardava, e lançava gritos de derradeiro patriotismo. Enquanto se afogava, ele dizia: "Viva o Brasil!" E aqui chegamos ao fim de mais uma história, desta vez finalmente uma história brasileira. E essa me impactou particularmente, porque em nenhuma das minhas aulas de história em toda a vida escolar sobre a Segunda Guerra Mundial jamais havia ouvido falar de um bombardeio alemão na costa do Brasil. Me conta aí nos comentários se você já sabia dessa informação. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não deixe de clicar aí no botão vermelho e se inscrever. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Já ativa o sininho que toda terça tem vídeo novo. Deixe um comentário e principalmente compartilhe com alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Precisamos, pessoal, atingir 1000 inscritos para iniciar a parceria com o YouTube. E falta gente aí ainda. Então, se você curte o nosso canal, o nosso conteúdo, nos ajude com a divulgação. Assim começamos a monetizar os vídeos, podemos ir melhorando cada vez mais o nosso trabalho. Essa é a história número 23 das mais de 50 contidas no livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. As histórias são um ajuntado de contos publicados na seleção da revista Reader's Digest. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o Capitão Lauro Reis, o autor da tragédia do Baipendi, assim como as demais informações sobre o livro. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história.